O Sol pediu a Lua em casamento, e para não destruir a harmonia do espaço, a Lua respondeu: não sei. E desde então, Saturno guarda os anéis esperando uma resposta. Esse poema traz um pouco sobre os anéis de Saturno, mas você já se perguntou como os anéis de Saturno surgiram? Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o limite de Roche, a força das marés e como criar anéis em volta da Terra. Olá, saudações astronômicas. Meu nome é Daniel, sou do curso de Física e você está aqui no canal do Observatório da UFSCar. Para falarmos dos anéis de Saturno, primeiro precisamos entender do que eles são compostos. Em torno de Saturno, residem bilhões de gelo e rochas espaciais que variam de tamanho e formato. Alguns são do tamanho de grãos de areia e outros do tamanho de edifícios. Mas como esses fragmentos foram parar ali? Esses fragmentos surgiram em cerca de 10 a 100 milhões de anos atrás, enquanto Saturno em si surgiu há 4,5 bilhões de anos, o que nos deixa com essa interrogação na cabeça. Porém, no século XIX, um cientista francês, Edouard Roche, com estudos focados em mecânica celestial, definiu a distância mínima em que o corpo unido apenas pela força da gravidade consegue suportar sem se desintegrar. Essa distância é conhecida até hoje como o limite de Roche. Dentro desse limite, a força gravitacional que o objeto principal, de maior densidade, exerce sobre o lado do satélite mais próximo e o extremo mais afastado, excede a força da gravidade que mantém o satélite unido. Com isso, o satélite começa a se desfazer conforme entra na órbita do corpo massivo. O princípio físico que rege o limite de Roche se baseia na força gravitacional. Quando um corpo menos denso, por exemplo uma Lua, se aproxima de um corpo mais denso, acontece o que a gente conhece como força da maré. Mas afinal, o que é a força das marés? A força das marés é uma força secundária da força gravitacional. E como o nome sugere, ela é responsável pelas marés no nosso planeta. Ela aparece pois a aceleração gravitacional de uma grande massa experimenta não é constante em toda sua extensão. Um dos lados, o mais próximo do corpo que o atrai, terá maior aceleração em comparação ao lado mais distante. Essa diferença de aceleração resulta na aproximação maior do lado mais próximo em comparação ao lado mais distante, fazendo com que o corpo se estique até se soltar. Os oceanos da Terra são submetidos às forças da maré, causadas principalmente pelo Sol e pela Lua. O corpo humano, por ser um corpo de massa muito baixa, não sofre força da maré em suas extremidades. E voltando para a pergunta principal, como surgiram os anéis de Saturno? A teoria mais aceita até hoje é que uma das antigas luas de Saturno, enquanto orbitava o planeta, há milhões de anos atrás se aproximou do limite de Roche e se fragmentou, formando os anéis que conhecemos hoje. Agora que sabemos como os anéis de Saturno foram feitos, seria possível a Terra também ter anéis? Bom, a fórmula que calcula o limite de Roche relaciona a razão entre a densidade do corpo principal e o raio do corpo principal, para chegarmos à distância desse limite. Para a Lua se desintegrar e se tornar um anel em torno da Terra, seria necessário, segundo cálculos, que ela estivesse a uma distância de 1,5 vezes o raio da Terra, isto é, 9.459 quilômetros e 655 metros. Que numerão! Infelizmente, ou felizmente, a Lua se encontra a 40 vezes a distância do limite de Roche, 384.400 quilômetros. E vamos para mais alguns exemplos de limites que corpos precisam chegar para serem desintegrados. Um cometa, para ser desintegrado pela força gravitacional da Terra, precisa estar a uma distância de 17.883 quilômetros do centro da Terra. Isso é aproximadamente 2,8 vezes o seu raio. Já o mesmo cometa, para o Sol, precisa estar a uma distância de 1.250.000 quilômetros para ser desintegrado pela sua força gravitacional, o que é aproximadamente 2,8 vezes o seu raio. Phobos, uma das luas de Marte, está muito próxima de se desintegrar. Enquanto ela se aproxima alguns centímetros por ano, o seu limite é de 5.500 quilômetros, 1,6 vezes o raio de Marte. Atualmente, Phobos se encontra a 9.000 quilômetros do planeta. Faltam apenas 3.500 quilômetros para isso acontecer. Algo interessante acontece quando tentamos calcular o limite de Roche do Sol em relação à Terra.
Quando o corpo central possui uma densidade inferior à metade do corpo orbitante, o limite de Roche se dá abaixo do raio do planeta. Isso acontece no sistema Sol-Terra, onde para a Terra ser desintegrada, ela precisaria estar a uma distância de 554 mil quilômetros do Sol. Porém, o Sol tem raio de 700 mil quilômetros, ou seja, a Terra nunca estaria abaixo desse raio orbital. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se inscreva e ative o sininho. Até uma próxima. Tchau, tchau! Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!